Olá, meus amigos, boa tarde. Nós estamos aqui no nosso CICC, que é o espaço onde o nosso comitê se reúne para discutir as estratégias e ações para o combate à Covid-19. E, mais uma vez, respeitando esse nosso compromisso de transparência, nós estamos vindo aqui para apresentar um panorama do que a gente tem de quadro, do que se apresenta relacionado a esse vírus, apresentar algumas ações que estão sendo feitas pela área da saúde, como ampliação da rede hospitalar, acompanhamento da vacina, o lançamento do painel com as fases que indicam o avanço da Covid e que medidas que são tomadas a partir daí, e também para falar do decreto, do novo decreto que começa a valer a partir do dia 1º. Meus amigos, o Estado do Amazonas sofre hoje uma pressão muito grande em sua rede hospitalar, com muitas pessoas na fila de espera por um leito clínico e um leito de UTI. Há uma variante em circulação que é muito mais perigosa do que as outras que estiveram aqui no estado do Amazonas. Tem uma capacidade muito grande de transmissão. Hoje nós temos uma das maiores taxas de transmissibilidade do país. Isso faz com que as pessoas adoeçam com muito mais rapidez e que elas precisem mais cedo procurar uma unidade hospitalar. Nós estamos fazendo algumas ações para conter esse avanço e também ampliar nossa rede de atendimento, mas só isso não tem sido suficiente. É preciso que haja um empenho de todo mundo nesse momento. O que o Estado do Amazonas está passando agora é algo que nem o Estado brasileiro ainda passou. O vírus que veio ao Estado do Amazonas, ele já está em várias partes do país. E eu espero que o episódio que está acontecendo aqui no Estado não se repita em outras regiões do Brasil. Mas é uma situação que nós estamos atentos e nós precisamos que haja a colaboração de todos nesse momento. Há um esforço muito grande das nossas equipes, em parceria com o governo federal e também com a Prefeitura de Manaus e as prefeituras do interior, para ampliar essa capacidade de atendimento. Recentemente, nós inauguramos o Hospital Newton Lins, inauguramos também um outro hospital de campanha lá no estacionamento do Hospital Delfim Aziz. Estamos tomando providências, junto com a principal empresa fornecedora de oxigênio, para garantir um equilíbrio na nossa rede, e isso é algo que ainda nos preocupa, mas hoje todas as unidades estão abastecidas, mas é necessário que haja uma complementação desse abastecimento para a gente abrir mais leitos. Enfim, há todo um esforço para que a gente possa, de um lado, ampliar a rede e, do outro lado, evitar o máximo possível das contaminações. E é aí que entra a população, aí é que entra o esforço individual de cada um para evitar aglomerações. Eu vou passar aqui a palavra agora para o secretário de Saúde, Marcelo Campelo, que vai falar sobre essas ações na área de saúde, essa questão da ampliação da rede, a questão do oxigênio e das providências que estão sendo tomadas, e também sobre essa questão da vacinação, o monitoramento que é feito e como as pessoas podem ter acesso para saber quantas vacinas o Estado do Amazonas recebeu, quantas pessoas foram vacinadas em Manaus, lá em Manacapuru, Presidente Figueiredo, Itacoatiara, tudo está lá disponível nesse site. Então, vou passar agora aqui para ele, para dar esses esclarecimentos. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Nós estamos, como a rede continua muito pressionada, nós temos alguns gargalos em relação à ampliação de rede, que é a oferta de oxigênio, que todos sabem, e também algumas dificuldades com contratação de recursos humanos, especialmente os médicos intensivistas e equipes médicas para os nossos leitos. Porém, nós estamos vencendo essa dificuldade do oxigênio com uma estratégia de autossuficiência na rede, trabalhando a ampliação de leitos com a instalação, seja de concentradores de oxigênio, seja de usinas que produzem oxigênio.
Essa foi a estratégia utilizada na enfermaria de campanha do Hospital Delfim Aziz, com 57 leitos clínicos, e também nós estamos ampliando essa oferta de leitos clínicos com essa metodologia. Dentro do Hospital Newton Lins, vamos ativar 81 leitos clínicos, já quase 40 estão ocupados hoje, com a utilização dos concentradores de oxigênio que nós distribuímos em nossa rede, tanto da capital quanto do interior do Amazonas. Esses concentradores produzem oxigênio de forma independente, filtram o oxigênio do ambiente e ofertam ao paciente a taxa de 5 litros por minuto, o que é suficiente para atendermos o paciente que está saindo na fase 3 da doença, ou seja, os hospitais, a enfermaria de campanha do Delfim Aziz e o Hospital Newton Lins vai receber, neste primeiro momento de dificuldade de oxigênio, pacientes que estão na nossa rede, que nós chamamos de descalonamento do paciente, que estão na nossa rede na fase 3 da doença e que precisam ainda ficar internados por 3 ou 4 dias. Ao invés de ele ficar ocupando o leito nos prontos-socorros e unidades e hospitais, que possui uma equipe de intensivista, que possui UTIs, etc., ele vai ser deslocado nessa fase 3 para essas unidades de saúde e assim liberar leitos para outros pacientes que estão iniciando a fase da doença. Então, nós estamos fazendo esse trabalho no Hospital Newton Lins, também no Delfim Aziz e também no Hospital Universitário Getúlio Vargas, que vai começar, a partir de hoje, a receber mais pacientes, porque lá foi instalada uma usina de oxigênio para atender essa demanda. Então, a nossa estratégia ela vem sendo realizada para dar autossuficiência às unidades de saúde com a instalação de usinas e com os concentradores de oxigênio, a gente consegue realizar essa ampliação de leitos. De outra forma, nós temos ainda uma fila de regulação ainda muito pressionada, com pacientes esperando leitos clínicos e leitos de UTI, que é o nosso maior gargalo. Muitos pacientes do interior ainda necessitam desse transporte. E de forma transparente, essa lista está disponibilizada ao público e aos órgãos de controle, que têm acesso imediato e em tempo real a essa lista com a fila dos pacientes. Uma outra ação importante e que tem se mostrado de sucesso é a parceria com o governo federal e 11 estados da federação que estão recebendo amazonenses saindo aqui de Manaus e do interior do Amazonas para serem tratados em seus estados. São pacientes também no estado leve e moderado, que estão na fase inicial da doença, são transportados pela Força Aérea Brasileira a esses estados e estão sendo tratados e devolvidos aqui para a sua cidade de Manaus ou do interior, já curados. Então, mais de 320 pacientes já foram removidos aqui da cidade de Manaus para esses estados, mais de quase 80 já receberam altas e tivemos o registro de 10 óbitos, infelizmente, que esses óbitos são também acompanhados por uma equipe de acompanhamento psicossocial, onde os familiares são levados até a cidade onde ocorreu o óbito, reconhece o corpo e são trazidos pela Casa Militar do Governo do Amazonas. Tanto o deslocamento de ida, que é feito pela Força Aérea Brasileira, e a volta agora está sendo feita pela Superintendência do Ministério da Saúde aqui no Amazonas, com a aquisição de passagens aéreas de linha comercial, trazendo os pacientes dos demais lugares do Brasil. Tudo isso é acompanhado por uma equipe multidisciplinar do Fundo de Promoção Social, a Secretaria de Estado de Assistência Social, a Unidade Gestora de Projeto Especial e a Sejusc, que faz todo o trabalho de acompanhamento das famílias, desde a seleção nos hospitais com a equipe da Secretaria de Estado de Saúde, a conversa da regulação com a regulação estadual e a regulação do estado de destino, que define o perfil do paciente e autoriza a sua remoção, toda a logística de remoção da unidade de saúde até a base aérea, com a preparação dos aviões com cilindros de oxigênio, acompanhamento de equipe multiprofissional, até chegada na cidade de destino. Lá são recepcionadas de uma forma
muito calorosa e muito atenciosa, com muito carinho pelos nossos irmãos brasileiros de outros estados, que recebem esses pacientes com ambulâncias preparadas e levam para as unidades de saúde respectivas. Os amazonenses têm sido recebidos com muita gratidão pelos outros brasileiros de outros estados, têm sido acolhidos com muito carinho e aqui vale o registro, governador, do nossa gratidão aos estados que estão participando dessa ação. Então, nós temos hoje a questão do aumento de leito, a remoção dos pacientes e a oferta das usinas e concentradores de oxigênio a ser resolvida. Com relação à vacina, governador, nós estamos lançando já no site da Fundação de Vigilância em Saúde, mas também vamos colocar o link em todos os sites oficiais do governo do Amazonas. O link também disponibilizado será divulgado nas nossas redes sociais e com boletins diários do avanço da vacinação no estado do Amazonas. Nós já recebemos mais de 450 mil doses do governo federal, cabe ao governo federal a aquisição das vacinas e a distribuição aos estados, e cabe ao estado do Amazonas a recepção dessas vacinas, o acondicionamento e a distribuição aos municípios, estabelecendo os critérios de vacinação de acordo com o Programa Nacional de Imunização. Esses critérios são consensuados com os municípios, estado e municípios do Amazonas, através da CIB, que é a Comissão Intergestora Bipartite, que nós acordamos para quais grupos prioritários ou a prioridade da prioridade que serão vacinados. Neste momento, todos os municípios do Amazonas já receberam vacina, seja do primeiro lote ou do segundo lote, e nós estamos a cada semana recebendo mais vacina e imediatamente distribuindo. Eu gostaria de apresentar aqui na tela o site, no site da Fundação de Vigilância em Saúde, o dashboard que vai ser de controle aos vacinados. Nesse dashboard, nós podemos saber quanto de vacina nós já recebemos do Ministério da Saúde. Nós temos dois dashboards, um de distribuição da vacina e um de avanço da vacinação que é fornecida pelas prefeituras municipais. Então, aqui nesse dashboard que está sendo mostrado na tela, nós temos o controle da vacinação, informações fornecidas pelos 62 municípios do estado do Amazonas. Hoje nós temos aí, por exemplo, em tempo real, 20.878 pessoas já foram vacinadas. Nesse dashboard, nós conseguimos filtrar município a município e conseguimos enxergar o avanço, inclusive, da meta estabelecida, que é de, no mínimo, 90% dos grupos estabelecidos no plano estadual de vacinação. Nós temos transparência total nessa informação, dá para a gente avançar e a população, o morador de cada município, o governador, pode cobrar das suas autoridades locais, inclusive, que a vacinação acelere, como é o desejo de todos os brasileiros. No outro dashboard que nós temos na mesma tela, já é um dashboard de distribuição das vacinas, ou seja, o que nós recebemos do governo federal, o que está em poder ainda da FVS, seja por questões de acondicionamento, que alguns municípios não tenham essa capacidade, seja pela programação de entrega de acordo com as fases da vacinação. Então, são dois dashboards importantes para serem ofertados à população e importantes também como mais uma medida de transparência do governo do Amazonas, que é nosso site de transparência em relação à Covid, é um dos sites mais premiados, em primeiro lugar, em todo o Brasil. Nós trabalhamos com um tripé importante para combater a Covid-19. Ampliação da rede, restrição, evitar as aglomerações e a questão da vacinação. Só combinando esses três itens é que nós vamos conseguir superar esse momento difícil, esse momento tão complicado. A propósito da vacinação, além do site da FVS, o banner para você acessar e ter todos os detalhes da vacina também estará disponível em todos os sites do governo do estado do Amazonas.
Meus amigos, é preciso que cada um faça a sua parte. Nós precisamos continuar ajudando os profissionais da área de saúde que estão exaustos e que estão dando todo o seu máximo, trabalhando muito e tendo que enfrentar ali o dia a dia de atender pessoas que estão acometidas pela Covid-19. E eu vou falar agora sobre o decreto, que já foi, inclusive, comunicado, foi discutido hoje cedo com o nosso comitê e comunicado também aos órgãos de controle. Desde as 8 horas da manhã que nós estamos em reuniões para tomar essas decisões. E a decisão que a gente está tomando aqui é uma decisão, não é aquela decisão que eu quero estar tomando, é uma decisão que é necessária, é uma decisão em que exige sacrifício de todos, porque nesse momento o que mais importa é a vida. Hoje todo mundo tem um parente, tem um amigo, tem alguém que está sendo acometido pela Covid-19. Muito provavelmente você já recebeu um apelo de alguém à procura de um leito, seja de um leito clínico, seja de um leito de UTI. Essa é uma responsabilidade de todos nós. Eu tenho que cuidar do Marcelos, eu tenho que cuidar do Major, da mesma forma que eles têm que cuidar de mim e da mesma forma que você tem que cuidar do seu parente, do seu filho, do seu pai, da sua mãe. Todos nós estamos numa guerra e a gente só vai conseguir vencer se estiver todo mundo unido e entendendo o que é preciso fazer. Nós estamos prorrogando o decreto que vale até o dia 31, fazendo alguns ajustes, dentre eles o funcionamento de fábricas de itens para embalagem de alimentos, bebidas, limpeza, higiene pessoal e remédios, além de sacolas para supermercados. As feiras passam a ficar abertas de 4 às 15 horas. Nós estamos ampliando esse horário para evitar aglomerações. Estamos também liberando o delivery para materiais elétricos, hidráulicos e pneumáticos. Esse delivery acontece de 8 às 17 horas. Estamos também liberando delivery para peças de veículos pesados, como ônibus, caminhão e ambulância. Esse delivery funciona de 8 às 17 horas. O decreto que nós estamos publicando, ele começa a valer a partir do dia 1º e vai até o dia 7 de fevereiro. E aí a gente vai avaliando a evolução dos casos e a quantidade de pessoas que estão procurando a rede hospitalar em busca de atendimento. Vale ressaltar que a restrição, ela continua por 24 horas, só saia de casa se for extremamente necessário. Se for para comprar alimentos, se for para comprar um remédio, se for um caso de urgência, de emergência, para levar alguém no hospital ou para ir no hospital, ou por alguma outra excepcionalidade. Se não houver essa necessidade, se preserve, preserve os seus, se proteja, também proteja quem está ao seu lado. Outro decreto que nós estamos baixando também é o decreto suspendendo o ponto facultativo do Carnaval. Não haverá feriado por conta do Carnaval. E essa é uma medida simbólica para evitar aglomerações, para evitar que as pessoas viajem ou que tome algum outro tipo de iniciativa nesse sentido. Também estou baixando um decreto para liberar o retorno às aulas de forma remota. Aula só pela internet e também no programa Aula em Casa, através dos nossos multicanais da TV Encontro das Águas. E aí, a partir de segunda-feira, a gente dá outros detalhes de como é que as aulas irão funcionar, mas serão aulas virtuais. Nós estamos também lançando hoje um painel com as fases do avanço da Covid e o que será feito em cada fase, o que é permitido em cada fase e especificado por área, o que pode e o que não pode. Eu estou aqui com o Major Adson, que ele vai dar detalhes sobre esse nosso painel, que explica
e, inclusive, tem ali a calculadora que mostra quais os critérios técnicos e científicos utilizados para que haja essas medidas e essas orientações do governo do Estado. Vamos lá, Major. Ok, boa tarde, governador, boa tarde a todos. Então, isso foi um trabalho que foi desenvolvido conjuntamente com todos os membros do Comitê de Crise, em especial a FVS, a Secretaria de Saúde, no qual, como o governador mesmo mencionou, ele, baseado em um processo de avaliação que vocês podem estar encontrando ao clicar nesse canto superior esquerdo, né, esse processo está bem detalhado e quem quiser ter curiosidade de saber como se chegou à definição das fases, só dar uma consultada nesse local que eu acabei de mencionar e também verificar, quando você clica aqui na parte inferior dessa ferramenta eletrônica, você vai para uma outra página onde você tem acesso a uma calculadora. Ela é desenvolvida, ela é atualizada pela Fundação de Vigilância em Saúde, certo? Onde se consideram os 6 indicadores com os seus respectivos scores parciais e no final, após um tratamento matemático, ele define o score final e assim também a fase que nós encontramos, né, que nós nos encontramos. Ok, aí então vou retornar aqui para a página inicial e como vocês podem estar acompanhando, a gente pode estar aqui filtrando quais são as medidas de restrição definidas em cada fase e cada fase possui aqui um grupo que varia de 1 até 17. Então, qualquer atividade econômica, qualquer setor, ele está inserido em um desses 17 grupos. Se de repente a pessoa não achar, ou o ramo, né, de atividade econômica não se achar em nenhum desses, ele vai lá no final, no grupo 17, que tem alguma coisa lá que contempla tudo. Então, a gente, por exemplo, aqui podemos ver que estamos na fase roxa vigente. Aí a gente pode estar filtrando aqui, olha, no grupo 2, comércios. Aqui está discorrendo quais são as medidas de restrição impostas ao comércio nessa fase. E detalhe, à medida que aquela calculadora que eu mostrei anteriormente, ela for baixando o score final e for adentrando em fases anteriores, também você pode estar consultando quais serão essas medidas nessas fases anteriores, que varia do verde, passando pelo amarelo, laranja, vermelho até o roxo. Ok. Além disso, também podemos estar consultando no canto superior direito os protocolos de prevenção, tanto o protocolo geral quanto o protocolo específico, né? Aqui, com relação ao protocolo específico, esses protocolos, eles são os mesmos, independente da fase. São medidas de prevenção. Então, a pessoa pode estar, eu sou o quê? Eu sou um serviço de abastecimento de combustível, os postos de combustível, o que ele tem que ter atenção com relação a protocolo de prevenção. Ele pode estar consultando aqui. E no painel ao lado, tem o protocolo geral que se aplica a todos os grupos. E a gente pode filtrar pelas medidas de comunicação, de distanciamento físico, de higiene pessoal, de monitoramento e medidas de sanitização. Ok. Um detalhe importante é que essa ferramenta ela vai poder ser consultada por qualquer pessoa, porque o governador já deu a ordem para a gente ativar um botão que se encontra na página do hot site do governo, que o endereço é coronavírus.amazonas.am.gov.br. Tem um botão no canto superior da parte onde apresentam um Power BI do Comitê de Crise, onde está escrito medidas de flexibilização. Agora ele está desativado, mas daqui a algumas horas ele já vai estar ativado, bem como estará sendo divulgado em todos os sites oficiais também do governo, a exemplo do painel lá da vacinação que o secretário de Saúde comentou agora há pouco. Então, meus amigos, é isso que eu tinha para passar para vocês. Muito obrigado pela atenção.
Obrigado, Major, pelas suas informações. Todos esses instrumentos que nós estamos colocando à disposição da população são para mostrar a transparência em todas as ações que nós estamos realizando nesse sentido. Nós estamos trabalhando para encontrar um equilíbrio, entendemos a necessidade do funcionamento de algumas atividades, do setor econômico, né? E aí a gente lançou ontem, inclusive, eu anunciei um pacote de ajuda para o comércio, e a gente continua conversando com o comércio e com a indústria para entender que outros caminhos nós podemos seguir para amenizar esse problema que é enfrentado nesse momento. Há também a situação daquelas famílias que estão em condição de vulnerabilidade social, que quando há uma retração da atividade econômica, essas pessoas menos favorecidas são as que mais são afetadas. Então, ontem, nós lançamos o cartão de auxílio estadual, que será disponibilizado para 100 mil pessoas no estado do Amazonas. A distribuição começa já na segunda-feira e ela vai ser de casa em casa. A pessoa não precisa ir no banco, não precisa ir no CRAS ou no Centro de Convivência da Família, é só ele esperar em casa que o nosso pessoal vai fazer a entrega desse cartão. E detalhe, há critérios para que essas pessoas sejam beneficiadas. E na entrega do cartão, há um documento para ser assinado em que essa pessoa declara atender aqueles critérios, sob pena dela responder futuramente se ela receber um cartão de forma indevida. Então, a gente só pede a atenção das pessoas nesse sentido. Vai estar disponível também, a partir de segunda-feira, o site para as pessoas consultarem se tem direito ou não. É o site auxilio.am.gov.br, para saber se tem direito ou não. É só colocar lá o CPF a partir de segunda-feira para saber se você tem direito ou não. Esse cartão é no valor de R$ 600 em 3 parcelas. A primeira será agora em fevereiro, no início de fevereiro, a segunda no final de fevereiro e a terceira em março, né? E com esse cartão, ele é destinado para a compra de alimento, produtos de higiene pessoal e também de limpeza. Então, pode ir a qualquer supermercado ou mercadinho e ali fazer essas compras. E a gente está construindo também um outro pacote de ajuda a essas pessoas através da nossa agência de desenvolvimento sustentável, que só no ano passado investiu algo em torno de R$ 5 milhões para a aquisição de produtos regionais da agricultura familiar, através do nosso prêmio, que é o Programa de Regionalização da Merenda. Também comprou dos feirantes que estavam tendo prejuízos, né, porque as feiras estavam com suas atividades suspensas. Enfim, a aquisição de cestas básicas, nós estamos fazendo toda essa construção através das nossas secretarias de Ação Social, Justiça e Cidadania e também do Fundo de Promoção Social para atender essas pessoas. No mais, para encerrar aqui um último ponto, que é importante as pessoas ficarem atentas com relação a essa questão da variante, que tem um poder muito maior de infecção, e o principal produto demandado neste momento é o oxigênio. E o problema não é só no estado do Amazonas. Ele é um problema mundial. Em Portugal, as pessoas já começam a ter problema com o abastecimento de oxigênio, inclusive pacientes também estão sendo transferidos para outros países para poder receberem atendimento. No Peru, há filas enormes de pessoas para comprarem oxigênio. Os Estados Unidos também começam a ter problema com o oxigênio. Outras regiões brasileiras, principalmente aqui outros estados, do norte, também começam a ter esse mesmo problema. E o único caminho para a gente poder diminuir essa demanda é evitar ao máximo a infecção. E detalhe, não está sujeito só ao Covid aquela pessoa que nunca teve Covid, porque há também a questão da reinfecção. Então, quem já teve Covid também tem que seguir os protocolos estabelecidos pelas autoridades em saúde, usar máscara, fazer a higienização das mãos e evitar aglomerações.
Quem se vacinou também tem que evitar aglomerações, porque a vacina tem um tempo para ela começar a fazer o efeito, e ainda tem a segunda dose da vacina. Então, esse é um momento para que a gente continue ainda em alerta, para que a gente faça a nossa parte e ajude os profissionais da área de saúde que estão lá na ponta, recebendo os nossos parentes, recebendo os nossos irmãos, para dar todo o apoio necessário. No mais, meus amigos, eu quero agradecer pela companhia de vocês aqui, pela audiência. O Estado do Amazonas está à disposição para prestar todos os esclarecimentos, para mostrar toda a transparência em todas as ações que nós estamos realizando relacionado ao combate à Covid-19. Um bom fim de semana a todos e que Deus abençoe o nosso Estado.